Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Minha expectativa através destes vídeos é levar a reflexão sobre alguns assuntos dentro da minha área de trabalho. E, a maior parte das vezes, a escolha do tema se relaciona com o que sucede nas minhas consultas. Às vezes é uma inquietude, uma pergunta, uma dor, expressa na queixa de um consulente, outras algo que me impacta ou surge evidente das observações iridológicas. Uma questão que tem aparecido de forma quase constante nas consultas, sobretudo de pessoas maiores de 55 e 60 anos, é a incompreensão destes clientes perante o surgimento dos problemas de saúde que aparentemente não possuem explicação, que nunca tinham sofrido antes e que, ao tratá-las, apresentam uma enorme resistência a qualquer uma das tentativas de tratamento, inclusive os medicamentosos. Na verdade, ninguém merece ter problemas de saúde. E quando esses aparecem, pelas mais variadas causas e consequências, a lógica nos diz que um tratamento, uma mudança de hábitos, vitaminas, uma terapia medicamentosa ou natural deveriam ser relativamente efetivas para trazer-nos a saúde através de uma recuperação ou até de uma cura. Veja, nenhum remédio é ofertado com a explicação de que este remédio pode ser que não lhe ajude no seu processo de recuperação ou cura. E, apesar de que isto está sobreentendido, a nossa mente opta por omitir estas informações. Nossa mente faz uma espécie de ligação direta e nos convence de que se ficamos doentes, é só ir ao médico que a gente fica bom. Só que este processo não é independente da forma em que vivemos a vida. Este processo nem é independente da nossa herança genética, nem das nossas ligações sistêmicas com os nossos sistemas de pertencimento. O fato de ficar doentes ou de iniciar um processo metabólico disfuncional está pautado por uma boa quantidade de fatos que chegam a nós desde a concepção, desde a união do espermatozoide com o óvulo. Estes se demarcam durante a gestação e desde o mesmo momento em que nossos olhos veem a luz por primeira vez. Se reordenam, se configuram, cristalizando a nossa personalidade e definindo a nossa forma de agir perante a realidade e o meio. Temos mencionado algumas vezes, dentro das nossas reflexões, que tanto a saúde como a doença são uma construção. Sim, uma construção que se enquadra dentro de certos campos morfogênicos e parte de uma certa bagagem composta de arquivos genéticos, epigenéticos e sistêmicos, mas que se modela e até se modifica a partir da nossa relação com o meio, as nossas escolhas e as nossas renúncias. Quando uma pessoa, e mais explicitamente uma pessoa maior, fica doente ou sofre de dores ou até de estados emocionais disfuncionais, estaremos perante uma construção e o principal construtor será essa mesma pessoa. Mas isso nem sempre será consciente, porque a cada passo da vida, a cada experiência, a cada escolha ou tomada de decisão, em geral, as pessoas acabam por fazer o que achavam que tinham que fazer. Estas pessoas fizeram as escolhas mais ou menos certas de estar fazendo a coisa certa. Só que nem essa inconsciência, nem a certeza de serem inocentes, os exprime do papel de construtores da sua saúde ou da sua doença. Pense, por exemplo, em você, na sua história. Observe os pontos de inflexão na gráfica da sua vida e poderá ver como foram suas escolhas, suas eleições na hora H, o que pensou que era óbvio e não foi, aquilo que deixou passar ou aquela oportunidade que escapou das suas mãos. Toda ação tem reação. Ao semear, temos a obrigação da colheita. E perante a enorme dinâmica da vida e suas interações, onde a causalidade é circular, toda causa tem seus efeitos dentro de uma multiplicidade de possibilidades, às vezes muito difíceis de rastrear. Só uma pausa para fazer uma pequena aclaração. Estas afirmações parecem ser uma acusação. Parece que dizemos que a culpa de estar doentes é das pessoas, o que significaria que, indiretamente, elas merecem estar doentes, por elas ser responsáveis por construir seus percalços, e que, portanto, tudo seria fruto das suas escolhas erradas. Me permito, então, lembrar que, dentro da filosofia sistêmica, não existe certo ou errado. Existe o que há, o que é.
Existe um entrave ou emaranhamento a ser solucionado quando isso é possível. E não há certo nem errado, porque quem julga ou critica jamais possui o conhecimento, nem a capacidade, nem o direito, a não ser desde um ponto de vista teórico-moral, que em geral serve para acusar de forma simplificada e simplória, seguindo padrões arcaicos, sem que o acusador tenha ciência certa nem aproximada do conjunto dos fatos que levaram a um determinado acontecimento. A verdade é que o fato de não existir certo nem errado merece uma reflexão à parte que, sem dúvidas, faremos juntos em próximos vídeos. Não é a nossa intenção ir tão fundo nesta reflexão e se observar a necessidade de que as pessoas compreendam que existe um campo de probabilidades infinito, desde o ponto de vista quântico e sistêmico, para achar soluções através da compreensão, da ressignificação, do assentimento e da transformação, e, ao mesmo tempo, uma realidade limitada desde o ponto de vista físico, para os quadros físicos e metabólicos que nem sempre podem ser revertidos. Vejamos isto desde o ponto de vista iridológico. A primeira íris pertence a uma mulher jovem. A segunda íris pertence a uma mulher de 60 anos. As duas consulentes tiveram experiências emocionais intensas durante suas vidas e tiveram a possibilidade de se cuidar, se informar e aprimorar suas escolhas. Uma alimentação relativamente equilibrada e uma forte e clara percepção da sua realidade. Para o bom iridólogo, estas íris representam claramente duas situações, observando-as na perspectiva da efetividade de um processo de cura. E nesses dois exemplos também podemos apreciar aquelas duas medidas que mencionávamos antes, o campo de probabilidades e as limitações da realidade física. Não estamos falando aqui de desistir de tratamentos que visem a cura total ou parcial dos problemas de saúde. Não existe uma condição que defina se devemos ou não tratar terapeuticamente aos nossos consulentes maiores. Claro que não. O que dizemos é que existem dois processos paralelos que acontecem na vida de nossos consulentes. Um de cura física real, sintomática, onde se espera a eliminação dos desequilíbrios e patologias que a pessoa sofre. E outro, que é de aprendizado e de soluções sistêmicas existencialmente fundamentais e, por que não, muito importantes, inclusive para facilitar os processos de cura físicos e disfuncionais. Estes dois processos vão juntos e ambos devem ser conduzidos, mas evidentemente a saúde desde o campo das probabilidades e uma saúde com menos limitações físicas terá maiores probabilidades de cura. No primeiro caso, os sinais iridológicos apontam a disfunções ativas, gastrointestinais, hepáticas, de acidificação, com suas consequências inflamatórias. Tratamentos bem planificados e melhor realizados garantirão a reversão destes desequilíbrios, freando o desgaste e favorecendo a memória de saúde para recuperar por si mesma o equilíbrio homeostático. De ser um processo de tratamento real, de transformação, efetivo dentro da forma em que a consulente experimenta a vida, terá ótimas possibilidades para reerguer uma boa saúde. No segundo caso, o que observamos não são disfunções ativas. Elas existem, mas também existem disfunções crônicas e as consequências tóxicas destas disfunções. O organismo está inundado de toxinas por disfunções ou doenças hepáticas, renais e digestivas. Neste caso, qualquer tentativa de tratamento deve passar pela desintoxicação, que passa pela modificação ou adquisição de novos hábitos e de tratamentos que podem levar muitos meses de esforço e dedicação. A prática nos diz que a desintoxicação total não é possível e que os esforços terapêuticos podem conduzir a melhoras significativas. No entanto, as condições físico-orgânicas da segunda consulente, assim como as suas resistências a mudar o que é, seus hábitos e a forma em que satisfaz suas necessidades, dificultarão a efetividade do processo. Fora, claro, de que o próprio processo de envelhecimento, a chamada senescência, independentemente de doenças e disfunções, também agirão na redução da efetividade metabólica. A nossa reflexão nos leva a perceber
a necessidade de analisar e de observar de forma mais profunda e dedicada a cada consulente em relação a seu papel de construtor da sua saúde ou da sua doença. A promessa de curar as circunstâncias de saúde de quem consulta sempre será uma mentira nos ombros de médicos e terapeutas. Porém, perante as melhores intenções de médicos ou de terapeutas, a capacidade de enxergar a verdadeira eficiência dos processos de cura no consulente dependerão da honestidade e da humildade de médicos, terapeutas e consulentes na hora de observar os processos de cura possíveis antes mencionados. As pessoas não aceitam certas limitações de saúde apesar da idade, nem as dificuldades que possam ter para sua recuperação, por uma questão de dissonância cognitiva. E, na medida em que aceitam como verdadeiro aquilo que se ajusta mais a seus desejos e às suas necessidades, que aquilo que explica cabalmente a realidade que os circunda, ignorando tudo o que determina a sua condição atual, o foco do realmente importante se perde, e com ele a possibilidade de recuperação ou de cura. Nem sempre querer é poder. A expectativa ou desejo de não envelhecer e de acreditar que os remédios resolvem nossos problemas de saúde, sem esforço ou compreensão, muitas vezes são fortes demais e enublam o lógico e o óbvio. Mas tampar o sol com o polegar jamais foi uma solução, e sim vale o esforço trazer estes temas à mesa do consultório. Nossa saúde e as nossas doenças são uma construção na qual estamos trabalhando o tempo todo. Continuar com consciência a obra de nós mesmos é uma forma de nos manter no comando da vida, com mais saúde, por mais tempo, até que o próprio tempo nos sumerja no insondável. Vivamos com consciência nas ondas da vida. A vida, essa que pula de geração em geração. Um forte abraço a todos, muita luz. Até breve.